Fala meu amigo, fala minha amiga, e em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês, para que a gente juntos possamos trabalhar com a resolução do PET, o Plano de Ensino Tutorado que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Reparei que a gente já está, como eu sempre falo, a gente está caminhando, está chegando a hora, é hora de partir, me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. Eu sei que a gente vai junto com vocês estão no nosso coração, porque a gente está caminhando aí para a parte final, tá? E a temática de hoje é uma temática muito importante. Vamos falar sobre a questão do movimento abolicionista e o movimento republicano sobre a sociedade brasileira. E quando eu falo sobre a questão de abolição, essa questão de libertação, a gente está falando muito sobre a questão da condição do escravizado, e hoje com muito pesar, né? É triste, né? Parece que foi alguém da família. Deixa aqui aquela homenagem feita pelo Maurício de Souza a ela, Marília Mendonça. Independente de você gostar ou não do gênero musical na qual ela canta, ela tem um papel importante demais para o contexto de música, porque ela dá voz à mulher. E isso é importantíssimo, a gente vai ver daqui a um tempo na história o quão importante ela foi. Tá? Já que a gente está falando sobre a abolição de algo que aconteceu lá atrás, ainda temos sequelas, tá? E que essa jovem, muito jovem mesmo, que descanse em paz, que muita gente acredita se torne uma estrelinha que continue a brilhar, mas o que ela fez pelas mulheres é algo absurdo. Esse empoderamento é algo que tem uma força, eu acho que ela não tinha noção da força que ela realmente representou. Mas galera, vamos lá, né? São consequências da vida, vamos trabalhar. E com essa homenagem, eu acho lindíssima, do Maurício de Souza, Marília Mendonça, eu queria apresentar a vocês o Projeto Escola Online. O Projeto Escola Online, acho que a galera conhece, quem não conhece está chegando agora, onde eu estou inserido em vários outros colegas. A gente, de certa forma, o seguinte, procura trabalhar com várias mídias digitais, mídias sociais. Você tem o nosso contato do WhatsApp, você tem, por exemplo, né, no Facebook, você tem o e-mail. Quem quiser, por exemplo, no Twitter também tem contato conosco. Muita gente que busca informação, vá lá no nosso Instagram, que eu acho importante também, que a gente deixa muita informação para vocês, tá? Você também tem o quê? Você tem aqui o nosso canal do YouTube, onde você assiste as aulas, e você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações, bacana. A gente tem uma novidade aí cada vez melhor, que são as nossas plataformas de áudio, né? Você tem podcast de qualidade e tal, galera, tá no forno aí, tá quentinho, vejam aí, ó, www.plataformaescolaonline.com.br, ela tá pronta. Visita também, se inscreva, faz o seu cadastro. Por quê? Porque isso tudo só é possível por sua causa, beleza? Então, nesse momento triste, mas a vida tem que continuar, o show tem que continuar. Eu convido vocês pra gente, antes de começar a falar sobre tudo isso, vem lá e roda a vinheta. Bacana, né? Então vamos seguir. Galera, olha só. Apresentação. O que a gente vai falar aqui? Aprovação da Lei Áurea, né? Quando a gente fala da questão da Lei Áurea, o Brasil se torna o último país da América, o último país do Ocidente, de fato, a acabar com a escravidão. Foi uma conquista popular, fruto do crescimento que o movimento abolicionista teve na segunda metade do século XIX. O movimento abolicionista, ou seja, aquele que buscava a libertação dos escravizados, cresceu de maneira notável a partir da década de 70. E nesse período, uma série de associações abolicionistas surgiu em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa. O crescimento do debate abolicionista alcançou a política, apesar de grande resistência existente contra a abolição. Entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outras. Tá? Então você vê que a ideia da libertação é uma coisa muito presente. Inclusive o seguinte, o crescimento das causas abolicionistas fez a criação de associações desse cunho disparar entre 1878 e 1885, e assim surgiram 227 sociedades abolicionistas. Esses grupos pró-abolição organizavam conferências, comícios nas ruas, distribuíam panfletos, publicaram artigos em jornais e também ajudavam na resistência organizando rotas de fuga para escravizados, abrigando-os, incentivando-os a fugir.
os escravizados que fugiam, muitas vezes, mudavam-se para as cidades e misturavam-se com a multidão de negros libertos e escravizados que já habitavam esses locais. Outros, por sua vez, preferiam mudar-se para os quilombos, redutos que abrigavam escravizados fugidos. No final do século XIX, surgiram quilombos em diferentes partes do Brasil, sobretudo ao redor de cidades como o Rio de Janeiro. Tá? Então repare aqui, galera, que você está vendo aqui a questão de panfletos de sociedades abolicionistas, e super recomendo se você tiver a oportunidade. Galera, vocês estão vendo aí Dr. Gama, tá? A ideia de Luiz Gama, um advogado negro brasileiro. E essa ideia de você recontar a história está sendo muito bacana. Você está dando voz àqueles que durante muito tempo foram excluídos. Se tiver a oportunidade, assistam. Maravilhoso. Beleza? Então olha só, galera, o que a gente está colocando aqui. Já o movimento republicano, por quê? O Brasil ele era um império, lembra? O Brasil foi colônia, e quando a gente fica independente, a gente opta, né, uma coisa meio que impositiva da questão imperial, tá? Mas o Brasil também era o último país da América, o único, né, a manter um sistema de império. Então, quando a gente fala da questão da república, né, o sistema de participação de todos, ele também começa a vir como ideia de modernizar. Já o movimento republicano no Brasil, que ocorre por 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 desde que o administrador eleito seja novamente aprovado por voto popular, traz como características a defesa do patrimônio público, a participação dos cidadãos na definição de novas políticas. Por quê? Qual é o conceito de república? Se todo mundo vai imaginar, já falei isso, né? Que república é o lugar onde vivem vários estudantes, tem festa todo final de semana, nessas festas ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo e pai e mãe não pode entrar. Mas a ideia de república criada pelo Romano vem de res publicum, participação de todos. Então ele fala da participação dos cidadãos na definição de novas políticas, a utilização de funcionários governamentais, o regime de cobrança de impostos, a escolha dos representantes por voto popular. Então olha só, o chefe da república, o líder da república, ele é escolhido via voto. E a descentralização de poder, dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Lembra o princípio dos 3 poderes? Então você tem um sistema onde a população tem direito de participar, tá? Então você realmente vai falar sobre a ideia do movimento que começa a ganhar força no Brasil também no século XIX. As pessoas alegavam que a implementação da república no Brasil faria parte de um projeto de modernização, beleza? Então vamos lá. O período republicano é dividido em 5 fases, né? A gente vai estudando isso ao longo do tempo. Quando você chegar no 3º ano, então, tem muito peso para Enem, para PISB. A República Velha, a Era Vargas, a República Populista, o regime militar e a Nova República. Foi o Marechal Deodoro da Fonseca quem proclamou a República. Em 1889 e em 1891 foi promulgada a primeira Constituição da Era Republicana. Inclusive, estamos perto aí de mais um feriadinho que corresponde ao 15 de novembro de 1889, que ele marca a proclamação da República. Beleza? Até 1850, as terras no Brasil eram transferidas por doações do Estado aos proprietários e dos proprietários aos parentes. A lei de terras, olha só, em 1850, uma das maiores covardias que a gente tem aqui, tá? Porque até então você podia doar, a questão de terra era através de doação. Quando foi estabelecida em 1850 a lei de terras, estabelecia que as posses deveriam ser legalizadas e só poderiam ser transferidas por meio de contrato de compra e venda, o que não era simples nem barato. Então, antigamente, o Estado dava para o trabalhador, que às vezes só tinha um trabalho. Então, a partir do momento que você cria a lei de terra, você estabelece que as terras devolutas, as terras do Estado, só seriam adquiridas mediante pagamento. Pergunta que não cala. O pobre, o trabalhador médio tem dinheiro? Aí você começa a ter um problema, que é o que, galera? Muita terra na mão de pouca gente. Tais exigências visavam dificultar o acesso à propriedade da terra, induzindo o trabalhador livre imigrante, porque os imigrantes já estão vindo para o Brasil como forma alternativa de substituição do trabalho escravizado, a necessariamente empregar-se num latifúndio. Na prática, a lei impedia o surgimento de pequenos proprietários. Por quê? Porque como eles não tinham dinheiro para comprar e registrar, porque antigamente seria através do trabalho e doação. Agora não, você só reconhece mediante a compra. E garantia de oferta de mão de obra livre à aristocracia, reafirmando o poder da grande propriedade, situação que permanece até hoje em nossa estrutura agrária. Olha essa chargezinha aqui, ó, terra para todos, tá?
tetravô, tataravô, bisavô, filho, avô. Então olha um problema, galera, diagnosticado na nossa o quê? Estrutura fundiária. Por que você tem muita terra na mão de pouca gente? A própria história nos conta esse grande problema. Beleza, galera? Bora lá? Então vem comigo, povo. Com relação à imigração, por que esse imigrante está vindo agora, como a gente percebe, como substituição da mão de obra escravizada, por causa das pressões internas e externas, tentou-se implementar um novo sistema de trabalho, a parceria. Então olha que loucura, galera. Bom, como está havendo essa pressão para você acabar com a escravidão, foi feita a questão da parceria para trazer o imigrante para cá. Nesse esquema, tanto os custos com o transporte do imigrante da Europa para o Brasil, como as despesas de afixação e a sobrevivência das famílias nas fazendas, corriam por conta do fazendeiro e constituíam uma dívida do imigrante. Ou seja, você atrai o cara e fala, vem cá, eu pago a sua passagem, te dou uma terra e um lugar para você morar, e com o tempo você vai o quê? Você vai trabalhar e pagar essa dívida. Segundo as leis da época, as famílias não podiam abandonar as fazendas, enquanto não saldassem tais dívidas. Como o ganho que os parceiros obtinham na exploração do café nunca era suficiente para pagá-las, permaneciam cativos na fazenda. Então, o que eu sempre chamo a atenção, esse texto ele foi brilhante em mostrar a condição desse imigrante que está chegando aqui, ó. Olha só, é que esses caras vieram naquela condição de substituir o escravizado e trabalharam tanto quanto ele, beleza? Então, olha só, então você trabalha muito com a ideia de escravos brancos, né? Então, aquela questão, você fica preso à terra. Esse sistema não atraiu mais imigrantes e fracassou. No começo da década de 80, com o aumento das pressões contra a escravidão, criou-se um novo sistema, o colonato, tá? Então você substitui a parceria pelo colonato. No colonato, os gastos com o transporte e as demais despesas não constituíam dívida da família imigrante e o sistema de remuneração era misto, composto por uma parte dos ganhos com a venda do café, como na parceria, e por um salário fixo anual. Além disso, as famílias podiam produzir parte do gênero de subsistência que consumiam e vendiam, o excedente em mercados próximos. Esse sistema, um pouco mais vantajoso aos imigrantes, possibilitou a transição para o trabalho livre na agricultura brasileira. Então repara que, por exemplo, poxa, não justifica na verdade estar o quê? Tá tendo que pagar ao transporte se é o dono da terra que precisa do imigrante. O período que vai de 1989 até 1930, também chamado de República das Oligarquias, tá? É onde você vai estabelecer a clássica ideia de que a ideia do café com leite se torna muito presente no Brasil. Lembra a questão do revezamento de Minas e São Paulo? É uma coisa que a gente fala muito também no terceiro ano. Show? Mas vejam que o Brasil está vivendo essa transição do trabalho do trabalho escravo para o trabalho livre, assalariado, e a transição do Império para a República. Show? Então você vê que existem pressões vindo de todos os lados. Bora lá, galera. Então é o seguinte. A Revolução de 1930 marca o fim desse período, ou seja, a Revolução de 30 ela marca o fim da chamada República do Café com Leite, tá? Onde o poder ficava na mão dos cafeicultores, e você inaugura uma nova etapa com a chegada de Getúlio Vargas e o seu projeto de industrialização, que também a gente vai ver um pouco para frente aí. Tá? Após 1850, o fim da escravidão tornou-se inevitável. A partir de então, a aristocracia latifundiária brasileira, com mórbido pragmatismo, procurou prolongar ao máximo a vigência do sistema para poder explorar o trabalho dos escravos restante até a morte, tratou de se antecipar aos riscos da adoção do trabalho livre, aprovando, como a gente viu ali, de terras, que é uma covardia, e finalmente adotou medidas de apoio à imigração. Tá? Então vamos começar a fazer as atividades, galera? Olha só. Questão do Enem 2015. Você que vai fazer como treineiro, vejam o que rola. Texto número 1, galera. Em todo o país, a Lei de 13 de maio de 1888 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 88, por meio de estratégias possíveis. Quais? Fugas, quilombos, a gente viu lá no texto aqui as sociedades, as associações. No entanto, a importância histórica da lei, então repara, galera, eu estou falando da questão política, né, da questão jurídica, não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade
constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Por quê? Porque juridicamente falando, eu estou falando que agora o que, galera? A escravidão acabou. É igual o caso, né? Você que já estudou um pouco de história americana, vai entender que nos Estados Unidos, tá? Você vai abolir a escravidão com a 13ª emenda, mas vão ter movimentos contrários. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a Ku Klux Klan? Beleza? Então, realmente, você vê que tem movimentos lá contrário. E aqui tem muita gente... Quando a gente fala da questão de um racismo estrutural, isso é uma coisa que se constrói desde esse período. Então, o texto 1. Galera, e o texto 2? Nos anos imediatos anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro tornou-se mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pretos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres poderiam ser encontrados em toda parte. Então repara, galera, um pouco antes da abolição já tem essa vibe. Muitos o que? Senhores já entendiam a libertação como algo comum do processo. Então repara o seguinte, galera, tá? Sobre o fim da escravidão no Brasil, o elemento destacado no texto 1, que complementa o argumento apresentado no texto 2, é o... Galera, essa questão gerou muita polêmica porque, olha só, variedade da estratégia de resistência dos cativos, a prova do Enem é uma prova de você entender que o texto tem relação. Aqui eu não estou falando sobre as formas de resistência. Controle jurídico exercido pelos proprietários? Bom, nada a ver. Inovação social representada pela lei? Bom, isso aqui deixaria uma certa dúvida. A ineficácia prática da libertação? Gente, ineficácia não, porque a gente está vendo que você já tem. O significado político da abolição? Galera, eu sei que muita gente ficou na dúvida, né? Quando fez essa questão, quando de repente já olhou em simulado e tal. Mas uma coisa é fato, gente, que o que vai acontecer? O elemento destacado no texto 1, se a gente voltar no texto 1, ele fala basicamente do que? Deste significado político, tá? A inovação social apresentada pela lei. Gente, o que acontece? A lei fala da abolição que já estava acontecendo. Mas eu estou falando basicamente do significado político, legal. Porque por mais que, na verdade, o seguinte, a abolição aconteça, igual a gente viu, já viu senhores que já estavam dando a libertação, mas a partir do momento que o texto 1 ele fala que há uma mudança jurídica, a letra E é que mais o quê? Que mais nos atende, então aquela de eu não erro mais, seria aquela mais o quê? Mais eficaz. Show? Uma questão de pegadinha, mas se você tiver a maldade, eu sei que você tem, você vai super bem. Show de bola? Vamos lá? Então vem comigo, galera. A resistência à escravidão no Brasil da década de 1880 ocorreu por diversas estratégias e espalhou-se por diferentes classes no Brasil. Entre as estratégias utilizadas na luta pela abolição da escravatura, olha só, galera, não está correto. O que não é uma estratégia de luta? Fuga. Gente, corretíssimo. A gente falou que, por exemplo, é uma estratégia você fugir para buscar a libertação. Formação de núcleo de resistência e quilombo? Maravilha. Atuação de advogados em defesa dos escravizados? Acabei de falar, assistam a ideia do que? Do Dr. Gama, tá? A panfletagem para divulgar a causa? Opa! A busca por financiamento internacional? Gente, eu acho que esse aqui é o que mais sai fora um pouco. Por quê? Porque é aquela história, né? Como é que os escravizados vão conseguir essa ideia? A não ser que viesse da elite. Mas, por exemplo, eu acho que essa busca por financiamento seria a que menos o quê? A que menos entraria, tá? A gente não tem relatos dessa questão dessa busca, tá? Você vai ver aqui, por exemplo, panfletos que mostram essa ideia do sonho da libertação, mas então, quer dizer, aqui não está dentro do que a gente já viu, é justamente a busca por financiamento internacional. Show de bola, galera? Beleza? Segue o barco? Vamos lá. Questão de número 3. Sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República. Então, o que eu estou falando, galera? Olha só. Eu estou me referindo aqui à crise do Segundo Reinado. Show de bola? Então, quer dizer, entre os anos de 1870 e 1889. Aquela que não se inclui. Vamos lá. O que na verdade é o seguinte, qual que é o contexto que não está? Letra A. A insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea. Galera, principalmente o pessoal, tá, do Vale do Paraíba,
principalmente os fazendeiros daquela região ali, por exemplo, de Vassouras, Valença, tal, que ainda na verdade é o seguinte, que ainda tinham muitos escravos, ficam muito indignados quando realmente o quê? Quando o governo ele permite essa abolição. Então essa aqui está correta. Ascensão do exército após a Guerra do Paraguai, passando a exigir um papel na vida política. Gente, nós que realmente já estudamos um pouquinho isso, vamos lembrar que sim, na nossa última aula eu falei para vocês o quanto a Guerra do Paraguai ela tem esse peso, porque os militares voltam, lembra da questão da bandeira? Essa aqui é uma questãozinha que podia estar na nossa aula passada, mas ela também está de acordo. A perda de prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa. Lembra, galera, que houve um conflito envolvendo Igreja Católica versus a questão da maçonaria, tá? A gente até falou um pouquinho sobre isso. Então isso aqui também procede, galera. A oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do Oeste Paulista, principalmente a galera do Oeste Paulista, lembra aquelas pessoas mais mais conscientes, defensores de uma autonomia administrativa, maravilha. O alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da proclamação da República. Para quem se lembra da frase do jornalista Aristides Lobo, que o povo assiste a tudo bestializado, lembra que a gente falou? Muitos achavam que o que estava acontecendo era um desfile cívico. Então, você não tem esse alto grau de consciência. Galera, me arrisco a dizer que até hoje você não tem essa conscientização, naquela época então muito menos. Então a questão que letra E é que melhor nos atende. Beleza? Não sei se você lembrou, mas essa questãozinha é boa para fazer um link com a semana 3. Show? Vamos lá? Segue o barco, galera? Então vamos lá. Questão de número 4, salvo engano, a última aqui. A proclamação da República representa basicamente, o que representou, galera, essa transição do Império para a República? Uma profunda transformação na estrutura política e social do Brasil. Galera, rico continua rico, tá? Você vai perceber que as elites continuam mandando. Infelizmente, não foi essa mudança. A introdução do sistema democrático no Brasil, tá? Você vai ver que a ideia do café com leite fala da questão da democracia. O fim do período colonial brasileiro, gente, a República ela marca o fim do Império, tá? Se você falar da independência do Brasil, sim, eu falo sobre o fim do período colonial. Uma modificação no regime político. O que eu estou fazendo? De império para república, sem grande influência na estrutura econômica e social do país. Fala, opa! O movimento popular derrubando aqui, tá? Agora que eu estou vendo esse errinho. Derrubando do chamado antigo regime, nada a ver, uma questão europeia. Então aqui mais nos atende, eu acho que a letra D de deu bom, tá? Mostra que você muda de império para república, mas não há grandes mudanças porque a elite continua mandando, a mentalidade conservadora continua prevalecendo no país. Show de bola? Então, galera, mais uma vez eu agradeço a participação de vocês, tá? Deixo aqui para vocês o meu agradecimento. Como eu falei, num momento triste, mas vamos seguir, né? Bola para frente que a vida continua, tá? Beijo para cada um, até mais, tchau, tchau.